Olá, meu colega professor, olá, minha colega professora. Vamos dar sequência aqui ao curso de contrato para professores autônomos, para professoras autônomas. E nessa aula a gente vai falar sobre cancelamento de aulas específicas. É um dos tópicos mais importantes do contrato, é um dos motivos que é um dos maiores motivos para se criar um contrato, é uma das maiores demandas dos professores autônomos, é o que mais atrapalha a vida do professor autônomo no sentido logístico. É quando o aluno fica cancelando a aula, quando o aluno cancela de última hora, quando ele cancela muitas aulas, quando tem muitos alunos que cancelam no mesmo mês. Isso faz muito a vida do professor autônomo, da professora autônoma. Isso faz com que a gente sinta que a gente está trabalhando muito, mesmo tendo um número razoável de alunos. Ainda mais quando se tem agenda lotada, com 15, 20, 25 alunos. Cancelam no mesmo mês, na mesma semana, ou alguns cancelam várias vezes. Isso atrapalha muito a nossa vida, a nossa dinâmica, a nossa estrutura, tudo. Por isso, é importante que a gente defina claras sobre cancelamentos de aulas específicas. A gente vai chamar assim, cancelamentos de aulas específicas, porque é o cancelamento da prestação de serviço como um todo, que foi o tópico que eu trabalhei na última aula. Lembra, se você está olhando essa aula específica do curso, lembra que é um curso completo de como criar um contrato para professores autônomos. Então tem as aulas anteriores. E na descrição aqui desse vídeo vai ter um link para uma playlist no YouTube, onde terão as aulas gratuitas. Elas vão ser liberadas uma a cada 2 semanas, uma a cada 3 semanas. E para quem é aluno da comunidade, já vai ter o curso mais rápido possível liberado para você olhar o curso inteiro. Se você é aluno da comunidade, cria o seu contrato e manda para o meu WhatsApp para eu avaliar, para eu te ajudar, para eu ver se tem alguma coisinha, algum errinho, para te ajudar a construir perfeitamente. Tá bom? Vamos lá. Sobre cancelamento de aulas específicas, é importante que a gente coloque sempre que não vai interferir no pagamento e também defina regras de reposição, se essas aulas vão ser substituídas por atividades assíncronas ou por aulas síncronas, e regras de reposição de quando vai ocorrer cada reposição, em que situação vai ocorrer cada tipo de reposição. Eu separei aqui 3 opções. Você pode escolher uma delas, que é o que eu recomendo. Você pode fazer uma mistura entre elas. Você pode criar a sua, tá? Independente de qual você escolher, eu vou explicar essas 3 opções aqui para você ter noção qual delas escolher e como escrever essa opção e tudo mais, tá bom? A primeira opção é uma opção que separa cancelamentos de força maior e cancelamento por banalidades. E define uma regra para cancelamento de força maior, que vai ser a substituição por uma aula, por uma outra aula, a reposição daquela aula, e uma regra para cancelamentos por banalidades. A gente não vai chamar de banalidades, a gente vai chamar de outros motivos. Cancelamento por outros motivos vai ser uma reposição por atividade assíncrona. A segunda opção é quando você vai substituir tudo por atividade assíncrona, independente do motivo do cancelamento. E a terceira opção é quando você vai repor todas as aulas, independente do motivo do cancelamento. Porém, você vai colocar regras nessas reposições. Então, quando essa reposição ela não vai ocorrer, vão ser regras específicas para que também não se torne uma bagunça e também acabe não valendo de nada. Então, o contrato é para organizar um pouco melhor, alinhar as expectativas com o aluno, e essas regras vão ser importantes para isso. Certo? Então, eu gosto de recomendar a segunda opção para vocês, tá? Mas eu entendo que cada um de vocês vai escolher a que achar melhor. Então, a primeira opção, que separa cancelamentos por força maior de cancelamentos por banalidades. Primeira frase, ela vai ser igual para qualquer opção e eu recomendo que seja para você também. O cancelamento de qualquer aula, por qualquer parte, por qualquer motivo, não interferirá no pagamento da mensalidade. É importante deixar isso no contrato. É importante que, independente da opção que você escolher, ou se você quiser criar a sua opção, se você quiser inventar uma opção, não quiser, sabe? Independente de qualquer coisa, escreva isso, coloque no seu contrato que cancelamento de aulas não interfere no pagamento da mensalidade. Nada interfere no pagamento da mensalidade. É uma das coisas mais sagradas. Então, enquanto o aluno estiver fazendo aula contigo, ele vai estar pagando a mensalidade.
A não ser que ele queira cancelar a prestação de serviço. Ele tem que avisar com 30 dias de antecedência para poder parar de pagar a mensalidade. Por que é importante isso? Porque isso vai te dar estabilidade e segurança financeira. Isso é uma das principais coisas que te dá estabilidade e segurança financeira. Porque imagina só, um aluno faz aulas 4 vezes por mês contigo, uma aula por semana. Ele paga R$400, uma situação hipotética. E dele vai lá e cancela 2 aulas aquele mês. E dele fala assim, Lucas, já que eu cancelei, eu vou pagar só metade da mensalidade. Isso é horrível, porque você vai estar contando com R$400 e vai receber só 200. Agora imagina se você tem 10 alunos, aliás, 20 alunos, cada um paga 400, dá R$8.000 de faturamento. Aliás, vou para facilitar meu cálculo, vou colocar 20 alunos, cada um paga 500, dá R$10.000 de faturamento. E 10 desses 20 alunos decidem cancelar metade das aulas do mês. Ou seja, em vez de ter R$10.000 de faturamento, você vai ter R$7.500 de faturamento. Vai ter um mês que você vai deixar de ganhar R$2.500 de faturamento. 25% da sua renda. Isso é muito impactante, isso dá muita instabilidade financeira. Então a gente vai evitar ao máximo isso, vai evitar ao máximo essa instabilidade financeira. Como? Colocando sempre no contrato que nada interfere no pagamento da mensalidade. Muito menos cancelamento de aulas específicas. Então, quando um aluno seu cancelar uma aula específica do mês, não vai interferir no pagamento da sua mensalidade, independente da opção que você escolher. Então, primeiro subtópico sempre vai ser o cancelamento de qualquer aula por qualquer parte, você ou o aluno, por qualquer motivo, força maior ou não interferirá no pagamento da mensalidade. Uma frase que tem que estar no seu contrato, tá? Desse jeito, ou se você quiser reescrever ela de alguma outra maneira, mas é importante que ela esteja. Outra parte, daí a gente começa a definir aqui os subtópicos que vão caracterizar essa opção, que é a separação entre força maior e não força maior. Então, as aulas canceladas serão repostas por aulas síncronas em horários combinados por ambas as partes. Você vai escolher um horário na sua agenda com o teu aluno. Em casos de cancelamento por motivos de força maior. Daí você vai estar separando. Então, as aulas serão repostas quando o cancelamento foi por motivo de força maior. Daí você pode abrir um parênteses e até definir, colocar alguns exemplos de força maior. Por exemplo, doenças, mortes de familiares ou amigos próximos, desastres naturais, acidentes no percurso. O aluno está indo até a sua casa e fura o pneu. Ele pode cancelar. Agora, se o pneu do carro dele furou há 2, 3 dias atrás, já era para ele ter trocado. Ou se o carro dele pifou, estragou há 2 dias atrás, ele pode pegar um Uber, ele pode pegar um transporte público, ele pode ir a pé, ele pode alugar um carro, ele pode, tem 50 mil opções. Ele ir até a sua casa, ele ir até o lugar das aulas, o local das aulas, certo? Então, é acidentes no percurso, não dias anteriores, ou enfim. Morte, doença, isso é motivo de força maior. Desastres naturais, né? Passou um tornado, uma enchente na casa dele. Algo desse gênero. Não é um compromisso de trabalho, um compromisso com a família. É dia dos namorados, vou passar com a minha esposa. É aniversário de casamento. É aniversário do meu filho. Não sei o que. Não é isso. É motivo de força maior. Então, ali você vai estar separando quando é motivo de força maior e quando não é. Quando for motivo de força maior, cancelamento, reposição. Os cancelamentos serão repostos por aulas síncronas. E daí você vai separar. As aulas canceladas serão repostas por atividades assíncronas por qualquer outro motivo. O que é uma atividade assíncrona? Você vai usar aquele horário daquela aula que o aluno cancelou para gravar um videozinho e mandar para ele, escrever um texto e mandar para ele, mandar uma atividade, mandar uma lista de exercícios, pedir para ele executar uma atividade assíncrona. O que é assíncrona? É quando você não está sincronizado com o aluno. A aula síncrona é quando você está falando e o aluno está ouvindo ao mesmo tempo. A aula assíncrona é essa que você está assistindo. Essa que você está assistindo é uma aula assíncrona. Eu gravei aqui no dia 6/8 e você pode estar olhando no dia 14/9. Então, a gente não está sincronizado. É uma aula assíncrona. Então, você pode
cancelar, aliás, você pode repor essas aulas por aulas assíncronas quando o cancelamento for por outro motivo, quando não for por motivos de força maior. E daí você pode até listar esses possíveis outros motivos, ou não ache que esses motivos são por motivos de força maior. Por exemplo, compromissos de trabalho. O chefe dele marcou uma reunião de última hora com ele, um familiar dele está de aniversário, é aniversário do filho, aqueles outros exemplos que eu falei. Né? Então, compromisso com familiares, com amigos, problemas logísticos variados. O meu carro quebrou há 3 dias atrás. Então, pega um Uber, pega um transporte público. Então, compromisso de trabalho. Lucas, mas como é que ele vai faltar um compromisso de trabalho dele? Olha, ele vai tomar uma decisão. Se ele tomar a decisão de ir para o compromisso de trabalho e não ir para a sua aula, você manda uma atividade assíncrona. Agora, você não pode pressupor que um compromisso de trabalho é uma força maior, porque senão você vai estar pressupondo que o trabalho dele é mais importante que o seu. Que você pode cancelar o seu trabalho. Ele pode cancelar o seu trabalho para ele ir para o trabalho dele. Então o chefe dele pediu um horário lá e tal, e ele vai lá para o trabalho dele. E o seu trabalho vai ser prejudicado. Você vai ter que reorganizar a logística do seu trabalho, da sua profissão, porque ele vai ter um compromisso no trabalho dele. Isso prejudica, inclusive, a tua noção de autoridade perante o aluno. Então é importante que ele tenha noção. Se ele tem um compromisso de trabalho e ele decidiu ir no compromisso de trabalho, então vai ser reposto por uma atividade assíncrona. Não tem problema nenhum. Não é um motivo de força maior. E daí você vai ter separado. Essa opção 1 separa motivo de força maior e motivo mais banal. Você não vai chamar de banalidade, vai chamar de por qualquer outro motivo. Essa é a opção 1. Então, quando for força maior, substituição da aula por uma aula normal. Quando for por qualquer outro motivo, substituição por uma atividade assíncrona. A opção 2 é quando você substitui tudo por uma atividade assíncrona. A primeira frase segue a mesma. O cancelamento de qualquer aula por qualquer parte, por qualquer motivo, não interferirá no pagamento da mensalidade. Essa primeira frase segue a mesma. A segunda frase que vai dar característica à segunda opção. As aulas canceladas, não importando o motivo do cancelamento, serão repostas por atividades assíncronas realizadas pelo professor no horário da aula e enviada via WhatsApp. Então o aluno cancelou por qualquer motivo, furou o pneu dele indo até a sua casa. É aniversário da esposa dele. O chefe pediu uma hora extra. Um parente dele faleceu e ele vai ir no velório. Por qualquer motivo que o aluno cancelar, ele vai cancelar, independente se ele cancelou 15 minutos antes, 1 hora antes, 10 horas antes, 3 horas antes, na hora, enfim. Por qualquer motivo que ele cancelar, você vai lá e vai realizar. Vai o horário da aula que você tinha para dar para ele. Então a aula era quinta-feira, às 7 horas da noite. E daí ele foi lá e às 6h30, meia hora antes da aula, ele falou, olha, meu filho tá doente, vou levar ele para o hospital. Daí você vai falar para ele, pô, que pena, sinto muito pelo seu filho, vai fazer todo aquele acolhimento e vai falar, no horário da sua aula, eu vou criar uma atividade para você e vou enviar para você essa atividade. Você vai pegar no horário da aula daquele aluno, das 7 às 8, vai sentar na frente do computador e vai criar aquela atividade. Criar aquela lista de exercícios, gravar um vídeo, mandar para o aluno, um textinho, criar uma atividade para ele fazer. E aquela aula vai ser reposta por essa atividade assíncrona. Essa é a opção que é a mais saudável do ponto de vista logístico. Mais saudável para a organização da agenda, da sua agenda, meu colega professor, minha colega professora. Essa é a opção que eu mais recomendo. E a opção 3? A opção 3 é que vai repor por atividades síncronas, por aulas síncronas, todo e qualquer cancelamento. Então a opção 1 separa cancelamento de força maior e cancelamentos normais. A opção 2 substitui todos os cancelamentos por atividade assíncrona. E a opção 3 substitui todos os cancelamentos por aula. Na opção 3 é importante que essa reposição da aula tenha regras. Porque senão, ter ou não ter contrato, dá no mesmo. Se não tiver regras, se o aluno puder cancelar 1 minuto antes de começar a aula, se ele puder simplesmente não vir na aula 20 minutos depois do horário da aula, ele falar que não vai poder vir, se ele puder cancelar por, se ter uma bagunça, ele cancelar 3, 4, 5, 10 aulas seguidas,
vai virar uma bagunça, vai complicar, vai te dar instabilidade financeira, vai te dar insegurança financeira, vai atrapalhar a sua vida. Por isso é importante que você defina regras. A primeira frase é igual às outras opções. O cancelamento de qualquer aula por qualquer parte, por qualquer motivo, não interferirá no pagamento da mensalidade. Essa regra tem que seguir, tem que ser colocada, essa frase tem que estar no seu contrato. O segundo subtópico, que vai dar a característica da opção 3. As aulas canceladas serão repostas em horários combinados por ambas as partes, desde que obedecidos os critérios abaixo. As aulas canceladas vão ser repostas. E você vai combinar com o aluno o horário. Porém, tem alguns critérios que têm que ser obedecidos. Quais são esses critérios? Vão ser definidos ali. Então, eu recomendo que você coloque esses 4 critérios. Mas daí você vai escolher se você quer 2, outro, ou nenhum deles é importante. Você vai escolher qual deles, você vai definir o valor de cada um deles. O primeiro é antecedência, para que o aluno não te avise no horário da aula. Ou às vezes ele avisa depois que a aula já começou, ou que a aula teria que começar. Então, o cancelamento deve ser avisado com X horas de antecedência. Alguns professores, eu recomendo 24 horas de antecedência. Alguns professores colocam 12, alguns professores colocam 48, alguns professores colocam 4 horas de antecedência, alguns professores colocam 2 horas de antecedência, mas sempre tem que colocar alguma regra de aviso com antecedência. O segundo tópico é que não vai poder ter um acúmulo de aulas a serem repostas. Ou seja, o aluno não pode ficar com 5 aulas em haver, 10 aulas em haver, daí você fica precisando marcar aquelas 10 aulas, daqui a pouco o aluno vai dizer, olha, em vez de eu marcar essas aulas, eu vou querer isenção de 1 ou 2 mensalidades. E daí complica porque já interfere nas suas finanças. Então não pode ficar acumulando, senão você fica devendo para o aluno. Não pode ter acúmulo de aulas a serem repostas. Então, o aluno cancelou uma aula hoje. Você tem uma aula para dar para ele daqui a 3 dias. Então, você marcou a reposição dessa aula de hoje só daqui a 2 semanas. E você vai ter até a data dessa reposição umas 4 aulas. Se ele cancelar qualquer uma dessas 4 aulas que você tem entre a aula cancelada e a aula reposta, essas aulas não terão direito à reposição. Porque não pode haver um acúmulo de aulas a serem repostas. Isso vai fazer com que o aluno queira ter a reposição da aula dele o mais rápido possível. E não fica acumulando essas reposições. Outra regra que eu acho interessante é que não pode ocorrer reposição de mais de uma aula por mês. Então é quase colocar um limite nessas reposições. Para que o aluno não crie a cultura de repor. Então, aniversário da minha esposa eu cancelo. Meu chefe pediu hora extra, eu cancelo. Aniversário do meu filho, eu cancelo. Acordei meio sem vontade de ter aula, eu cancelo. Tô afim de ir na praia, eu cancelo. Tô afim de dormir, eu cancelo. Então ele começa a cancelar por qualquer motivo. Então se você coloca um limite de cancelamentos, ele começa a ver o cancelamento com mais valor. E começa a cancelar só quando é necessário. Então, não pode ocorrer a reposição de mais de uma aula por mês. Se o aluno cancelar mais de uma aula por mês, só vai ser reposta uma dessas canceladas. É o que eu recomendo. Você pode definir outros valores aqui. Você pode colocar que não poderá ocorrer mais de 2 aulas por mês. Ou 3 aulas por mês. Daí você vai decidir aqui. Você vai colocar aqui. Eu recomendo uma. E outra regrinha que eu recomendo é não poderá ocorrer reposição de aulas que seriam reposições. Então, o que eu chamo de reposição. Se o aluno cancelou uma aula, repôs para outro horário, ele não pode cancelar essa e repor para outra, e cancelar outra e repor, porque senão vai ficar uma aula sendo jogada para frente, reposição. Não é legal. Então, é outra regra que eu recomendo que você coloque aqui. Essas 4 regras juntas vão limitar bastante os cancelamentos. Vão limitar bastante as reposições e vão fazer com que o aluno valorize essa reposição. Então, ele vê que ele tem direito a essa reposição, porém, esses direitos são limitados. Ele precisa avisar com antecedência, ele não pode acumular essas reposições, não pode ter mais de uma reposição por mês, não pode ocorrer reposição de reposição. A serem seguidas. Essa é a opção 3. Então, agora você tem 3 opções para escolher. Você pode criar um formato para você pode construir as suas regras.
criar esse sistema de cancelamentos, mas o que não pode ser feito é isso não estar previsto em contrato. Tem que estar previsto em contrato regra sobre cancelamentos de aulas específicas. Se o teu aluno decidir cancelar uma aula específica, o que será feito? Isso precisa ser definido em contrato e ser bem definido, bem organizado, sem furos, arestas, etc. Certo, meu colega professor, meu colega professor? Manda o contrato para mim para eu avaliar se você for aluno da comunidade. Se você não for aluno da comunidade, leia a descrição desse vídeo aqui para saber como se tornar um aluno da comunidade, que é muito importante para a sua carreira, para você desenvolver uma carreira bem-sucedida. Nos vemos na próxima aula, onde a gente vai tratar de regras sobre atraso, feriados e etc. Outros tópicos que eu vou tratar nas outras aulas.